A brisa gelada de Campos do Jordão parecia querer me avisar. Mas eu, Helena, de 58 anos, já estava acostumada com o frio que vinha de dentro. A mansão Andrade, imponente e silenciosa, me recebeu com a mesma frieza de sempre. Cada passo no mármore polido ecoava a distância que me separava deles, minha família. O ar cheirava a dinheiro velho e a segredos guardados a 7 chaves. Encontrei todos reunidos na sala principal. Sofia, minha filha, com seus olhos azuis gélidos, me lançou um olhar que poderia derreter aço. Rafa, sempre tão sensível, desviou o olhar, um misto de pena e vergonha no rosto. A mesa do almoço já estava posta, um banquete que parecia mais um ritual de sacrifício. Eu me sentei, a postura impecável, o sorriso contido. O burburinho cessou quando Sofia se levantou, um copo de champanhe na mão. Ela era a imagem da filha perfeita, mas por baixo daquela roupagem de seda, a amargura corroía tudo. Ela olhou para mim, e um silêncio pesado se instalou. Hoje celebramos mais um ano da minha mãe. Começou ela, a voz controlada, mas com um fio de veneno. Um marco importante, sem dúvida. E, neste momento especial, como família, tomamos uma decisão difícil, mas necessária. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Eu sabia o que estava por vir. O olhar de todos se voltou para mim, expectante, curioso. Sofia ergueu o copo, e seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançava os olhos. Decidimos que você não é mais bem-vinda na família. Aquelas palavras, ditas com tanta naturalidade, me atingiram como um golpe. Mas, em vez de desmoronar, senti uma onda de calma me invadir. Era o momento. Peguei minha bolsa e, com um movimento calculado, retirei um envelope. Não era um envelope qualquer. Era feito de um veludo negro, a textura macia contrastando com a dureza da situação. Meu presente para vocês, disse, a voz firme, depositando-o delicadamente sobre a mesa de centro. O silêncio voltou, mais denso ainda. Aquele era apenas o começo. A sala, antes preenchida pelo burburinho tenso, mergulhou num silêncio sepulcral. O som do meu próprio respirar parecia alto demais, quase um insulto à quietude que se instalara. Sofia, com um copo de champanhe ainda erguido, congelou, a expressão de triunfo dando lugar a uma confusão mal disfarçada. Seus olhos azuis, geralmente tão frios e calculistas, agora buscavam uma resposta no meu rosto, uma explicação para aquele objeto inesperado. Rafa, ali perto, parecia ter prendido a respiração, os olhos fixos no envelope de veludo negro sobre a mesa de centro. Um arrepio percorreu minha espinha, não de medo, mas de antecipação. Eu sabia o poder daquele pequeno embrulho, o peso dos segredos que ele guardava. Dei um passo para trás, minhas mãos agora livres da bolsa. Não havia mais nada a ser dito ali, naquele momento. Aquele era o meu ato final, a minha despedida da encenação que era minha vida com eles. Um sorriso discreto brincou nos meus lábios. Não era um sorriso de escárnio, mas de quem finalmente se libertou de um fardo pesado demais. A mansão, com suas paredes grossas e seus ecos de poder e decepção, parecia me observar, cúmplice silenciosa da minha partida. O cheiro de flores caras e de comida requintada, antes sufocante, agora parecia apenas o cenário de um teatro que eu decidirá abandonar. Aproveitem, falei, a voz calma, quase um sussurro que, no entanto, cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Não esperei por reações, por perguntas, por gritos. Aquele não era mais o meu palco. Minha presença ali já havia cumprido seu propósito. A porta de vidro que dava para o jardim de inverno rangeu suavemente quando a abri. A brisa fria da montanha me recebeu, um alívio bem-vindo depois do ar pesado da sala. Pisei na varanda de pedra, o mármore gelado sob meus pés. Mas não me importei. O céu de Campos do Jordão, naquela tarde de outono, estava um espetáculo de nuvens cinzentas e um sol tímido que lutava para aparecer. A paisagem, sempre tão imponente, agora me parecia apenas um pano de fundo distante. A verdadeira paisagem, a que importava, estava guardada dentro daquele envelope. Ouvi um movimento atrás de mim, um passo hesitante. Era Rafa. Ele parou na porta, o rosto marcado por uma mistura de confusão e algo que se assemelhava a um pedido de desculpas. Seus olhos, tão expressivos, transmitiam toda a angústia que ele sentia,
preso naquela teia de aparências e ressentimentos. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz embargada. Apenas inclinei a cabeça, um gesto vago, sem me virar completamente. É a verdade, meu filho. A verdade que vocês tanto se recusaram a ver. Sofia surgiu atrás dele, a postura rígida, o rosto contraído numa máscara de fúria contida. Você não pode fazer isso, Helena. Não pode simplesmente nos abandonar e nos deixar com isso. Eu me virei, finalmente, para encará-la. Aquele olhar gélido que ela costumava lançar a mim, agora eu o direcionava de volta. Havia uma força em mim que ela nunca vira, uma determinação forjada nas cinzas de anos de silêncio e dor. Abandonar, repeti, um leve sorriso voltando aos meus lábios. Eu nunca estive realmente aqui, Sofia. E agora, estou apenas pegando o que é meu, e dando a vocês o que merecem. O vento soprou mais forte, levantando algumas folhas secas do chão. A porta da mansão se fechou com um baque surdo, selando o destino deles. Eu não olhei para trás. Caminhei em direção ao meu carro, um modelo discreto, nada que chamasse atenção. O motorista já me esperava. Enquanto o carro se afastava pela estrada sinuosa, pude ver, ao longe, as janelas da mansão. Talvez eles já tivessem aberto o envelope. Talvez o mundo deles estivesse desmoronando naquele exato instante. Não importava mais. O frio que eu sentia não vinha mais de dentro. Vinha do vento que entrava pela janela do carro. Um vento que trazia consigo a promessa de um novo começo. Um começo longe daquela casa, longe daqueles rostos. Aquele era apenas o começo. E eu mal podia esperar para ver o que viria a seguir. A jornada para desvendar tudo o que estava escondido havia apenas começado. E eu estava pronta. A porta da varanda se fechou atrás de mim com um clique suave, mas o som pareceu ecoar na sala como um trovão. Lá dentro, o silêncio era pesado, denso, carregado de expectativa e um medo que eu podia sentir até ali, do lado de fora. Rafa, meu filho, ainda estava na porta, o olhar fixo em mim, um misto de súplica e confusão. Sofia, minha filha, estava logo atrás dele, a expressão dura, os lábios cerrados, a raiva começando a borbulhar sob a superfície polida. Voltei para dentro, meu passo firme no mármore frio. O envelope de veludo negro repousava sobre a mesa de centro, um pequeno pedaço de mistério em meio ao luxo exagerado. Sofia deu um passo à frente, os olhos fixos no envelope, como se ele fosse um objeto perigoso. O que é isso, Helena? Ela perguntou, a voz tensa, controlada, mas com um fio de desespero. Ela não se atrevia a tocar, a abrir. O medo era palpável. Peguei o envelope com cuidado, como se fosse algo precioso. Seus dedos, longos e bem cuidados, tremeram levemente ao se aproximarem. Rafa se aproximou também, a curiosidade vencendo a hesitação. Os dois se olharam, uma troca silenciosa de incertezas. É a minha herança para vocês, eu disse, a voz baixa, mas clara, cortando o silêncio. Não o que vocês esperavam, eu sei. Mas é o que vocês merecem. Sofia finalmente reuniu coragem. Com um movimento rápido, pegou o envelope. Seus dedos ágeis o abriram, revelando o conteúdo. Um conjunto de documentos, um relatório detalhado, com selos oficiais e assinaturas que eu sabia que eram inquestionáveis. Um arrepio percorreu a sala quando Sofia começou a ler. Seus olhos percorriam as linhas, e a cor parecia fugir de seu rosto. A pele, antes tão pálida, ficou quase translúcida. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela deixou o envelope cair, os papéis se espalhando pelo chão como folhas secas. Rafa, com uma agilidade surpreendente, pegou os documentos. Seus olhos, que antes transmitiam tanta dor, agora regalavam-se em choque. Ele lia em voz alta, a voz embargada, quase um sussurro. Declaração de bens. Transferência de patrimônio. Ocultação de ativos. Fraude fiscal. O nome da empresa, a Beleza Pura, que ele sempre viu como o pináculo do sucesso da família, agora soava como uma maldição. Cada palavra que ele lia era um golpe, desmantelando a imagem que ele tinha de nós, de mim, de tudo. Sofia caiu sentada no sofá, a dignidade que ela tanto prezava evaporando em segundos. O rosto, antes uma máscara de frieza, agora era um retrato de puro desespero e incredulidade.
Ela olhava para mim, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Era um olhar de quem viu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não é verdade. Ela gaguejou, a voz quebrada. Você está mentindo. Eu não estou mentindo, Sofia, respondi, mantendo a calma que me era tão característica. Estou apenas mostrando a vocês a verdade. A verdade sobre como essa fortuna foi construída. A verdade sobre quem nós realmente somos. Rafa levantou os olhos, fixando-os em mim. Havia uma nova profundidade ali, uma dor que eu nunca tinha visto antes. Era a dor da descoberta, da desilusão. Mãe, como você pôde? Ele perguntou, a voz rouca. Naquele momento, olhando para os rostos destruídos dos meus filhos, para a ruína que se abatia sobre eles, senti algo que não esperava. Uma pontada de pena. Era estranho. Eu tinha planejado tudo aquilo, cada detalhe. Mas ver o impacto real, a destruição que a verdade causava, era diferente de apenas imaginar. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços contidos de Sofia e pela respiração pesada de Rafa. O luxo da mansão parecia zombar deles, um palco para a queda de um império construído sobre mentiras. Aquele era apenas o começo. Aquele silêncio que se instalou na sala era mais pesado que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Sofia, com o rosto pálido, os olhos arregalados, parecia ter visto um fantasma. Rafa, meu filho, segurava os papéis como se fossem cacos de vidro, a confusão dando lugar a uma tristeza profunda que eu conhecia bem. Foi nesse instante que Ricardo Sampaio, o advogado da família, aquele que sempre soube de tudo e nunca disse nada, apareceu na porta. Ele tinha aquele ar de quem tenta apagar incêndio com um copinho d'água. Helena, por favor, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz tentando soar firme, mas com um tremor que não passou despercebido por mim. Ele olhou para os papéis espalhados, para o desespero estampado no rosto de Sofia e Rafa. Ele sabia que a situação tinha saído do controle. Era como tentar segurar a água com as mãos. Eu apenas o encarei, um leve sorriso nos lábios. Está acontecendo a verdade, Ricardo. A verdade que vocês se esforçaram tanto para esconder. Ele deu um passo para dentro da sala, tentando recuperar a compostura. Helena, você sabe que esses documentos são apenas alegações. Coisas antigas que podem ser facilmente contestadas. Ele olhou para Sofia, como se pedisse ajuda, mas ela estava em seu próprio mundo de desgraça. Rafa, porém, ergueu a cabeça. Os olhos dele encontraram os meus. Havia uma pergunta ali, uma busca por uma explicação que ia além das palavras. Mãe, isso é sobre a beleza pura? Sobre como tudo começou? A voz dele era um sussurro rouco. Eu assenti. Sim, meu filho. É sobre a fundação. Sobre os pilares que sustentam esse castelo de mentiras. Ricardo tentou intervir novamente. Helena, pense nas consequências. Pense em Rafa, em Sofia. Isso pode destruir a imagem da família, a reputação que levamos décadas para construir. Eu me aproximei dele, o olhar fixo no dele. Ricardo, a imagem que vocês construíram foi feita de lama e sangue. E eu estou aqui para expor tudo. Você, que sempre foi meu braço direito nesse jogo sujo, sabe disso melhor do que ninguém. Ele engoliu em seco, o suor começando a brotar em sua testa. Aquele homem calculista, que controlava as finanças e os segredos da família Andrade como ninguém, agora parecia um peixe fora d'água. Os segredos que ele ajudou a enterrar por décadas estavam vindo à tona, e ele sabia que não havia mais como controlar a maré. Sofia, ainda sentada no sofá, murmurava algo inaudível, agarrada aos braços da poltrona como se fosse a última tábua de salvação. O choque inicial dava lugar a um desespero crescente. Ela sempre viveu na sombra da perfeição que eu construí, e agora essa sombra se revelava um abismo. Não são apenas alegações, Ricardo, continuei, minha voz ganhando força. São fatos. São os nomes, as datas, as transações. A prova de que tudo o que construímos foi sobre as ruínas de outras pessoas. Rafa se levantou, os papéis ainda em mãos. Ele olhou para Sofia, depois para mim. Eu não entendo. O que exatamente? O que você fez, mãe? Eu me virei para ele, a expressão suavizando um pouco. Aquele era o meu filho,
o que mais se assemelhava a mim em termos de sensibilidade, mas sem a crueldade. Eu fiz o que era preciso para sobreviver, Rafa. E agora, estou fazendo o que é preciso para que a verdade venha à tona. Para que vocês saibam quem realmente somos. Ricardo Sampaio tentou uma última cartada. Helena, podemos resolver isso. Podemos. Podemos negociar. Eu ri, um som seco e sem alegria. Negociar? Ricardo, o tempo da negociação acabou. O tempo de vocês, principalmente. O olhar dele, antes de poder e controle, agora transpirava medo. Ele sabia que a minha vingança não era apenas contra Sofia e Rafa, mas contra todos que, de uma forma ou de outra, participaram dessa farsa. Aquele envelope, que parecia tão pequeno, continha a chave para desvendar décadas de mentiras. E a casa que antes representava poder e riqueza, agora se tornava o palco de uma revelação devastadora. Aquele era o começo do fim para o Império Andrade. O barulho do portão batendo atrás de mim foi um alívio. Aquele luxo todo, as paredes que pareciam me sufocar, os olhares vazios dos meus filhos. Precisava sair dali. O Rio de Janeiro, meu refúgio, me esperava. Aquele apartamento simples, com cheiro de maresia e liberdade, era o meu verdadeiro lar. As ruas de Copacabana, o burburinho da vida, tudo isso me dava força. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e me joguei atrás. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio pesado da mansão, mas um silêncio que acolhia, que permitia respirar. Olhei pela janela, para o Cristo Redentor lá longe, uma presença que sempre me confortou. Aquele lugar, tão diferente de tudo que eu construí e perdi, era onde eu podia ser apenas Helena. A Helena que, apesar de tudo, ainda tinha um plano. Não demorou muito para a campainha tocar. Sabia quem era. Dona Lourdes. Ela sempre soube quando eu precisava dela, mesmo sem eu dizer uma palavra. Abri a porta e lá estava ela, com aquele sorriso acolhedor que parecia dissipar qualquer sombra. Minha filha, que bom te ver, ela disse, me abraçando apertado. O perfume suave dela, uma mistura de lavanda e carinho, me envolveu. Ela entrou, olhando ao redor com aquele olhar perspicaz de quem vê tudo. Como você está, Helena? Ela perguntou, sentando-se na minha poltrona preferida, a que tem a manta de tricô que ela mesma fez. Estou bem, Dona Lourdes. Só precisava de um tempo. De um lugar onde eu pudesse respirar sem sentir o peso do mundo nas costas. Ela assentiu, compreensiva. Eu sei, querida. Aquela gente. Eles não te merecem. Você deu tudo a eles, e eles te jogaram fora como se fosse lixo. Não foi bem assim, Dona Lourdes. Eu também fiz minhas escolhas. E agora? Agora estou colhendo os frutos. Senti um nó na garganta ao pensar em Rafa e Sofia. Aquele relatório. O que ele revelava. Era a verdade crua. Mas você não vai deixar isso assim, vai? Ela perguntou, os olhos brilhando com uma determinação que eu admirava. Você sempre foi uma mulher forte, Helena. Uma guerreira. Não vou, Dona Lourdes. De jeito nenhum. O que eu fiz por uma razão. E agora, vou mostrar a eles quem realmente é a Helena Andrade. Quem eles pensaram que eu era. E quem eu realmente me tornei. Ela pegou minha mão, os dedos enrugados e fortes apertando os meus. Eu acredito em você, minha filha. E estou aqui para o que precisar. Para o que der e vier. Um pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida, que ela sempre carrega na bolsa, estava na mesinha de centro. Peguei-o, sentindo o plástico liso e frio nas mãos. Era um gesto simples, mas que significava tanto. A fé dela, a força que ela encontrava naquilo, sempre me impressionou. Obrigada, Dona Lourdes. De verdade. Saber que tenho você ao meu lado faz toda a diferença. E você tem. Agora me conta, o que você vai fazer? Como vai dar a volta por cima? Olhei para o ícone, depois para Dona Lourdes. O Rio de Janeiro lá fora, a cidade que me acolheu de braços abertos quando tudo desmoronou. Aquele apartamento, meu porto seguro. E os planos que já começavam a se formar na minha mente, como sementes brotando em terra fértil. A calma estava voltando, e com ela, a certeza de que a minha história estava longe de acabar. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo escrito por mim, com as minhas regras.
Aquele dia na mansão, com a revelação do envelope, tinha deixado um rastro de poeira e desconfiança no ar. Rafa, meu filho, parecia mais retraído do que o normal. Ele sempre foi um garoto sensível, com um olhar que captava as nuances que a maioria ignorava. Via a angústia dele, a confusão que a verdade crua espalhada na sala causava. Ele não era de confrontos, preferia se refugiar no seu mundo. Naquele fim de tarde, ele estava no seu quarto, rodeado pelos seus cadernos e lápis. O cheiro de grafite e papel impregnava o ar. Ele passava horas ali, desenhando. Era o jeito dele de processar o mundo, de dar forma aos sentimentos que não sabia expressar. Eu sabia que ele estava lutando com o que tinha visto, com o que eu tinha revelado. A imagem que ele tinha da família, da beleza pura, devia estar desmoronando. Pouco tempo depois, Isabela chegou. Isa, como eu a chamava. Ela era um sopro de ar fresco naquela casa sufocante. Uma mulher forte, independente, que não se deixava levar pelas aparências. Ela e Rafa se entendiam de um jeito especial, uma conexão genuína que me dava esperança. Vi os dois conversando baixinho na varanda, a luz do fim de tarde pintando o céu de tons alaranjados. Rafa gesticulava, o rosto expressando a tormenta que o consumia. Isa ouvia com atenção, o olhar transmitindo conforto e compreensão. Ela tinha esse dom de fazer as pessoas se abrirem. E com Rafa, que se fechava como uma ostra, era ainda mais notável. Ele precisava dela, precisava de alguém que o entendesse sem julgamentos, alguém que não estivesse preso à teia de mentiras que eu e Ricardo tecemos por tanto tempo. Ouvi fragmentos da conversa deles. Rafa falava sobre os negócios, sobre a origem do dinheiro, sobre as histórias que ele sempre ouviu, mas que agora soavam falsas, distorcidas. Ele questionava tudo. Isa, você acha que é certo? Tudo isso. A gente vive numa bolha, mas e quem tá do lado de fora? O que a gente fez com eles? A voz dele era embargada, a angústia transbordando. Isa segurou a mão dele. Rafa, a verdade é complicada. Mas você não é responsável pelo que fizeram antes de você. O importante é o que você faz agora. Era isso. Meu filho, com a pureza que eu não soube preservar, estava começando a enxergar a podridão. Ele não era como eu, nem como Sofia. Ele tinha um coração bom, e isso, naquela família, era um perigo. Ele pegou um dos seus cadernos de desenho, o que estava mais à mão, e começou a rabiscar algo com urgência. Talvez fosse um jeito de botar para fora o peso que sentia. Eu sabia que essa inquietação dele era o primeiro passo para uma revolução pessoal. E eu, de longe, observava, esperando o momento certo para agir novamente. Aquele questionamento dele era o eco da minha própria revolta, a semente que eu plantei finalmente começando a germinar. O ar do meu apartamento, antes um bálsamo, agora parecia carregado de uma tensão diferente. A visita de Dona Lourdes tinha me dado um fôlego, mas a verdade é que a cabeça fervilhava. Eu precisava de respostas, e elas só poderiam vir de uma pessoa, Ricardo. Ele sabia de tudo, da origem daquela informação que eu usei como arma. Era hora de cobrá-lo. Peguei o telefone. A descagem era automática, um reflexo de anos de parceria, ou o que restou dela. Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Helena. Que surpresa! Pensei que estivesse curtindo sua nova vida no Rio. A voz dele, sempre tão controlada, parecia ter um quê de cautela. Ricardo, precisamos conversar. Agora. Ele hesitou. Não sei se é um bom momento, Helena. Estou em meio a um assunto delicado. Delicado? O que é mais delicado do que o fato de que a informação que eu usei no almoço, aquela que chocou a todos, saiu diretamente da sua guarda? A acusação saiu num fio de voz, mas era clara. A relação que tínhamos, construída sobre pilares de confiança e segredos compartilhados, começava a ruir ali, naquele instante. Um silêncio pesado pairou do outro lado da linha. Podia quase sentir o cálculo dele, a tentativa de achar a melhor saída. Helena, você sabe que eu sempre fui leal a você. E a tudo que construímos. Leal? E como essa lealdade se traduz em vazar para Sofia e Miguel o conteúdo do envelope antes mesmo que eu pudesse usá-lo como pretendia? Você sabe o que eles fizeram com isso, não sabe? A armadilha que me esperava em Campos do Jordão não foi obra do acaso, foi planejamento.
A raiva subia, quente e amarga. Eu me sentia traída, usada. Não foi bem assim, Helena. Houve um mal-entendido. Uma informação que chegou até eles, sim, mas não por minha causa direta. Você sabe como as coisas são nesse meio. Sussurros. Boatos. Sussurros. Boatos. Ricardo, nós estamos falando do relatório forense, de detalhes que só você e eu tínhamos acesso. Como mais essa informação chegou nas mãos deles? Quem mais sabia? Quem mais você alertou? Eu podia sentir a pressão aumentando, a necessidade de desmascarar a verdade. Ele estava mentindo, e eu sabia disso. Helena, por favor, se acalme. Não é hora de nos voltarmos um contra o outro. Temos um inimigo em comum. Aquele envelope. Ele foi o estupim, mas a guerra é maior. A guerra é maior para quem a começou, Ricardo. E você, meu caro, acaba de pular para o outro lado. A nossa relação, a nossa parceria, acabou aqui. E quando eu descobrir quem foi o mandante dessa sua traição, saiba que não terei piedade. Desliguei o telefone, o coração martelando no peito. Aquele homem em quem eu confiava, que me ajudou a construir tudo, agora era mais um inimigo. A solidão do apartamento parecia me abraçar com mais força. O plano precisava ser refeito, e agora, mais do que nunca, eu estava sozinha. A fragilidade que senti por um momento foi rapidamente substituída por uma determinação fria. Eu ia expor todos eles, um por um. E Ricardo seria o primeiro. O peso da traição de Ricardo me deixou zonza, mas não por muito tempo. A raiva, essa velha conhecida, tomou conta. Aquela sensação de ser usada, jogada para escanteio como um objeto obsoleto, era insuportável. O apartamento, antes meu refúgio, parecia apertado demais. O silêncio gritando as mentiras que eu ainda precisava desenterrar. A verdade sobre a Fortuna Andrade, aquela que Sofia e Miguel tanto defendiam, a que me expulsou de tudo, precisava ser exposta em sua total feiura. Dona Lourdes, com sua sabedoria tranquila, chegou logo depois. Ela sentou-se à minha frente, o olhar dela penetrando a minha alma. Não precisava de muitas palavras. Ela sabia que algo tinha mudado, que a conversa com Ricardo tinha virado a mesa. Helena, minha filha, você não pode carregar tudo sozinha, ela disse, a voz macia como sempre. Tem gente que quer ver a verdade vir à tona. Eu sou uma delas. Foi ali, naquele momento de vulnerabilidade e força compartilhada, que decidimos agir. Dona Lourdes, com seus 70 anos bem vividos, tinha uma rede de contatos que eu jamais imaginaria. Gente que trabalhava em cartórios antigos, em arquivos empoeirados, gente que devia favores a ela, ou simplesmente gente que não aguentava mais ver a molecagem dos poderosos. Ela pegou o telefone e, em minutos, uma lista de nomes e endereços estava na minha mão. São pessoas de confiança, Helena. Elas vão te ajudar a desenterrar o que eles enterraram. Passamos os dias seguintes mergulhadas em pilhas de papéis. Não eram documentos modernos, com gráficos bonitos e linguagem corporativa. Eram contratos antigos, escrituras de terras que mudavam de dono de forma suspeita, registros de empresas fantasmas que surgiam e desapareciam como mágica. Dona Lourdes me mostrava os detalhes, as entrelinhas que eu, com a minha experiência de vida, comecei a decifrar. Era um quebra-cabeça macabro, onde cada peça revelava um novo crime. Descobrimos que a primeira grande aquisição da beleza pura, aquela fazenda imensa que Sofia tanto ostentava, tinha sido comprada por um preço irrisório de uma família que estava passando por dificuldades extremas, quase em desespero. Os documentos indicavam que a negociação foi feita sob coação, com ameaças veladas. E não parava por aí. Havia indícios de lavagem de dinheiro em larga escala, desvio de verbas públicas em projetos que nunca saíram do papel, e até mesmo a exploração de trabalho escravo em algumas das primeiras fábricas da empresa. Era um rastro de podridão que se estendia por décadas, construindo o Império Andrade sobre pilhas de sofrimento alheio. Eles não construíram nada, Helena, Dona Lourdes murmurou, olhando para um contrato antigo, a tinta quase apagada. Eles roubaram. Roubaram de pessoas, roubaram do futuro. E fizeram tudo isso com um sorriso no rosto. A cada descoberta, uma nova camada de repulsa me consumia. A imagem que eu tinha daquela família, da minha própria família, se desfazia em pó,
revelando a crueldade por trás da fachada de glamour. Eu sabia que a guerra seria longa, mas agora, com Dona Lourdes ao meu lado e a verdade começando a se revelar, eu sentia que tinha uma chance. O pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida que ela me deu, e que eu carregava sempre no bolso, parecia me dar força. A luta pela justiça estava apenas começando. O cheiro de café fresco pairava no ar do pequeno escritório em Copacabana. As janelas abertas deixavam entrar a brisa do mar e o barulho distante da cidade. Um contraste gritante com o silêncio pesado que pairava entre mim e Miguel Oliveira. Ele se sentou à minha frente, um sorriso polido no rosto, mas seus olhos eram como os de um falcão, perscrutando cada detalhe. Miguel, da Fênix Investimentos. Um tubarão de terno caro, com a reputação de farejar oportunidades a quilômetros de distância. E, pelo jeito, ele tinha farejado algo em relação aos Andrade. Helena, ele começou, a voz suave, mas firme. Ouvi dizer que sua família está passando por um momento delicado. Ele fez uma pausa, esperando minha reação. Eu apenas assenti, mantendo meu olhar fixo no dele. Não havia como esconder a tempestade que se formava, mas eu não daria a ele o prazer de me ver afundar. Ele então se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa de madeira maciça, um objeto que eu havia comprado com o pouco que me restava. Os documentos que vazaram. O relatório forense detalhado. São bastante reveladores, não acha? Ele sorriu de canto. Parece que o Império Andrade tem algumas fundações, digamos, instáveis. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O relatório. Sim, era minha arma secreta, a prova cabal de todas as mentiras e sujeiras que eles esconderam por anos. Miguel sabia disso. Ele sabia que eu tinha algo que poderia abalar a estrutura daquela família arrogante. Instáveis é uma palavra gentil, respondi, a voz controlada. Eles construíram tudo sobre areia movediça, Miguel. E agora a maré está mudando. Ele riu, um som seco e sem humor. Exatamente. E a Fênix Investimentos está sempre pronta para aproveitar as mudanças. Temos um interesse particular em empresas com potencial de reestruturação. E, francamente, Helena, a família Andrade parece precisar de uma reestruturação em larga escala. A proposta era clara, implícita em cada palavra. Ele queria usar a informação que eu tinha para ganhar vantagem, para explorar a fraqueza dos Andrade e, quem sabe, assumir o controle de alguma parte do que um dia foi meu. Ele não se importava com a verdade, com a justiça. Para ele, era apenas um negócio. E o que você propõe? Perguntei, a curiosidade misturada com uma ponta de receio. Eu não era tola. Miguel não faria nada sem um benefício próprio. Podemos trabalhar juntos, Helena, ele disse, seus olhos brilhando com ambição. Você tem a informação. Eu tenho os meios para usá-la da forma mais eficaz. Podemos garantir que a Fênix Investimentos saia fortalecida dessa situação. E você? Bem, você terá sua vingança. A palavra vingança soou em meus ouvidos como uma melodia distorcida. Era isso que eu buscava, mas a que custo? Olhei para Miguel, para o homem que via minha dor como uma oportunidade de lucro. Ele era apenas mais um predador no jogo cruel que os Andrade haviam criado. E eu, de alguma forma, me tornará a isca. A brisa do mar parecia ter esfriado de repente. Aquele escritório em Copacabana, com cheiro de maresia e café, se tornou meu quartel-general. Miguel se foi, me deixando com um turbilhão de pensamentos. A proposta dele era tentadora, a de usar a verdade como arma. Mas algo nele me incomodava, aquela frieza calculista que espelhava a dos Andrade. Eu não queria trocar um lobo por outro. Naquela noite, a inquietação me consumiu. Não conseguia parar de pensar em Rafa. Ele, com sua alma sensível, era quem mais sofria com as mentiras que nos cercavam. Eu precisava falar com ele, contar o que estava descobrindo, mesmo que fosse doloroso. Peguei o telefone e liguei para Isabela. Isa, sou eu. A Helena. Queria saber se o Rafa está aí. Preciso falar com ele com urgência. A voz de Isa, sempre doce, veio do outro lado. Helena. Que surpresa boa. Ele está aqui sim. Acabamos de pedir uma pizza. Vem pra cá, a gente te espera. O apartamento de Isa era um refúgio de cores e vida,
Um contraste gritante com a opressão que eu sentia em outros lugares. Rafa estava sentado no chão da sala, concentrado em seu caderno de desenhos de Rafa. Ele levantou o olhar quando me viu, e a surpresa em seus olhos logo deu lugar a uma apreensão familiar. Mãe, o que você faz aqui? Sentei-me ao lado dele, o cheiro de tinta e papel me envolvendo. Preciso te contar algumas coisas, meu filho. Coisas que eu descobri sobre a nossa história. Comecei a falar, a voz embargada pela emoção. Contei sobre os documentos, sobre a investigação que eu e Dona Lourdes estávamos fazendo. Falei sobre as primeiras aquisições da Beleza Pura, sobre as terras compradas em desespero, sobre as ameaças veladas. A cada palavra, via o rosto de Rafa se transformar. A incredulidade inicial deu lugar a uma dor profunda, uma decepção que eu conhecia bem demais. Você quer dizer que tudo isso é mentira? Que o vovô e a vovó construíram tudo roubando? A voz dele era um sussurro rouco. Eu assenti, incapaz de formular uma resposta que amenizasse a verdade. Eles construíram um império sobre o sofrimento de muita gente, Rafa. Sobre mentiras. E eu fui expulsa por tentar descobrir isso. Ele largou o caderno, os olhos marejados. Mas por que ninguém nunca disse nada? Por que você não contou antes? Porque eu também fui enganada, meu filho. Por anos. E quando comecei a desconfiar, me afastaram, me humilharam. Sofia e seu pai. Eles não queriam que a verdade viesse à tona. Rafa se levantou, andando de um lado para o outro na sala. A energia dele, antes serena, agora irradiava uma fúria contida. Eu não acredito. Não pode ser verdade. Eu sempre admirei o trabalho deles. Achei que eram pessoas íntegras. Eles construíram uma imagem, Rafa. Uma fachada. Mas por baixo. É podridão. Ele parou, olhando para mim com uma expressão de profunda tristeza. Então tudo que eu pensava sobre a nossa família, sobre quem nós somos, é uma farsa. A pergunta dele ecoou no silêncio. Eu vi a luta interna em seus olhos, a desilusão esmagando seus ideais. Ele sempre buscou uma conexão genuína, uma família que fosse um porto seguro. E agora, a verdade o atingia como um golpe físico. Eu sinto muito, meu filho, murmurei, a voz falhando. Sinto muito por você ter que descobrir isso assim. Ele não respondeu. Apenas pegou seu caderno e se dirigiu à porta. Eu preciso pensar, mãe. Preciso entender. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele saiu, me deixando sozinha com Isa, que observava tudo com um olhar de profunda compaixão. Aquele distanciamento de Rafa, a dor em seus olhos, era um fardo pesado demais. Eu estava desvendando a verdade, mas estava também desfazendo o pouco que restava da minha família. E a cada passo, o peso dessa verdade se tornava mais insuportável. Aquele silêncio que Rafa deixou ao sair do apartamento de Isa pesava mais que a minha própria angústia. Ver a dor nos olhos dele, a desilusão pintada em cada traço do seu rosto jovem, era como levar uma facada no peito. Eu sabia que ele precisava de tempo para processar tudo, para entender que o mundo que ele conhecia era uma construção frágil, cheia de rachaduras. Mas a urgência da situação me consumia. Sofia. Ela era o próximo obstáculo. A rainha do castelo de cartas que eu estava prestes a derrubar. Decidi que era hora de confrontá-la. Não em um ambiente controlado como o da mansão em Campos do Jordão, mas em um lugar onde eu pudesse ter a vantagem, onde ela não pudesse se esconder atrás de luxo e empregados. Pensei em ir até a sede da Beleza Pura, mas seria dar a ela a chance de me cercar de seus capangas e tentar me intimidar. Não, eu precisava de um terreno neutro. Lembrei-me de um café charmoso em Ipanema, um lugar que eu frequentava anos atrás, antes de tudo desmoronar. Era um ponto de encontro comum, movimentado, onde seria difícil para Sofia orquestrar um ataque direto. Liguei para ela, a voz firme, mas com um tom que ela não estava acostumada a ouvir. Um tom de quem não tem mais nada a perder. Sofia, preciso falar com você. Urgente. Amanhã, meio-dia, no café da praia, em Ipanema. Houve uma pausa do outro lado. Eu podia quase sentir a confusão dela, a surpresa por eu ter tomado a iniciativa. Helena, o que você quer? E por que em um lugar público como esse?
Quero falar sobre os documentos, Sofia. Sobre a verdade. E eu prefiro que o máximo de gente possível saiba o que está acontecendo, caso você resolva inventar alguma coisa. A ameaça implícita pairou no ar. Você está louca? Que documentos são esses? Isso é chantagem. A voz dela já demonstrava o desespero que eu esperava. Chantagem seria se eu quisesse dinheiro, Sofia. Isso é justiça. E você sabe disso. Te espero amanhã. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Na manhã seguinte, o sol do Rio de Janeiro brilhava com uma intensidade que parecia zombar da minha angústia. Vestia um tailleur simples, mas elegante, nada que pudesse ser associado à antiga riqueza da família, mas que transmitia uma dignidade que Sofia não conseguia mais disfarçar. Ao chegar ao café da praia, avistei-a sentada a uma mesa na varanda, já com uma expressão de impaciência e raiva contida. Ela estava acompanhada por um homem que eu não reconheci de imediato, mas que emanava uma aura de quem está ali para proteger. Provavelmente um advogado ou um assessor de confiança. Finalmente apareceu, Helena, disse Sofia, sem sequer me cumprimentar. O que é tudo isso? Que história é essa de documentos? Você está tentando nos difamar? O homem ao lado dela, um sujeito grisalho e com um olhar penetrante, se apresentou. Doutor Mendes, advogada da família Andrade. Doutor, respondi, sentando-me. Eu não estou difamando ninguém. Estou apenas apresentando fatos. Fatos que parecem incomodar a todos vocês. Tirei do bolso uma cópia do que o doutor Sampaio havia me entregado. Não era o original, mas era o suficiente. Coloquei-o sobre a mesa, bem no centro, entre nós. Sofia olhou para o relatório com desdém, mas seus olhos tremeram levemente. Isso é lixo. Um monte de acusações sem fundamento. Quem te deu isso? Alguém está tentando nos prejudicar, Helena, e você está sendo usada. Usada? Sofia, eu sou a vítima aqui. Eu fui expulsa, humilhada, silenciada. E agora eu tenho as provas de que vocês, para manter essa fachada de respeitabilidade, cometeram crimes. Essa fortuna. Ela não foi construída com trabalho honesto. Foi construída com roubo, com manipulação, com a ruína de pessoas inocentes. Doutor Mendes pegou o relatório e começou a folheá-lo, sua expressão mudando de ceticismo para uma seriedade calculada. Sofia, percebendo a reação dele, tentou retomar o controle. Isso é absurdo. Helena, você sempre foi instável. Seus pais, que Deus os tenha, sempre souberam disso. Você tem um histórico de invenções. Ninguém vai acreditar nessa sua história mirabolante. Minha história mirabolante, Sofia, está documentada. E não sou só eu quem diz. Dona Lourdes sabe de tudo. E o seu próprio irmão, Rafa, está começando a ver a verdade. Você não pode mais esconder nada. Essa imagem de família perfeita que vocês criaram. Ela acabou. Sofia empalideceu. A menção a Rafa e a Dona Lourdes a atingiu em cheio. Ela olhou para Dr. Mendes, buscando algum sinal de que ele a defenderia, mas ele permanecia focado no relatório, uma ruga de concentração na testa. A máscara de Sofia começou a rachar, revelando desespero por trás da fachada de controle. Ela estava perdendo o jogo, e sabia disso. O sol do rio batia forte na varanda do café da praia. Sofia, sentada à minha frente, empalidecia a cada palavra minha. Doutor Mendes, o advogado dela, já não parecia tão seguro. Ele lia o relatório, aquele que o doutor Sampaio me deu, com uma atenção que me dizia que ele sabia que aquilo não era invenção minha. Aquele pedaço de papel era a bomba que eu estava prestes a detonar. Isso é lixo. Um monte de acusações sem fundamento, Sofia repetiu, a voz um pouco mais alta agora, tentando abafar a própria insegurança. Quem te deu isso? Alguém está tentando nos prejudicar, Helena, e você está sendo usada. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Aquele sorriso que ela tanto odiava, que a lembrava de tudo que ela não era. Usada. Sofia, eu sou a vítima aqui. Eu fui expulsa, humilhada, silenciada. E agora eu tenho as provas de que vocês, para manter essa fachada de respeitabilidade, cometeram crimes. Essa fortuna. Ela não foi construída com trabalho honesto.
Foi construída com roubo, com manipulação, com a ruína de pessoas inocentes. Doutor. Mendes levantou os olhos do relatório, fixando-os em mim. Havia um brilho de cálculo ali, o mesmo que eu vi em Miguel. Ele virou mais uma página, e a ruga em sua testa se aprofundou. Sofia percebeu. Isso é absurdo. Helena, você sempre foi instável, ela tentou, o tom de voz voltando a ser um pouco mais firme, mas com um fio de desespero. Seus pais, que Deus os tenha, sempre souberam disso. Você tem um histórico de invenções. Ninguém vai acreditar nessa sua história mirabolante. Era a vez dela de tentar me jogar contra a parede, de usar meu passado contra mim. Mas agora eu tinha as armas. Eu tinha a verdade. Minha história mirabolante, Sofia, está documentada, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. E não sou só eu quem diz. Dona Lourdes sabe de tudo. E o seu próprio irmão, Rafa, está começando a ver a verdade. Você não pode mais esconder nada. Essa imagem de família perfeita que vocês criaram. Ela acabou. A menção a Rafa foi o golpe final. Sofia empalideceu de vez. Seus olhos correram para Doutor Mendes, buscando apoio, um sinal de que ele ainda estava do lado dela. Mas ele estava absorvido pelo relatório, sua expressão mais séria do que nunca. Ele sabia o peso daquilo. Eu continuei, sentindo a força da verdade me invadir. A beleza pura não é mais pura, Sofia. É um império construído sobre a lama. E vocês, que se acham tão superiores, são apenas ladrões e enganadores. O silêncio que se seguiu foi pesado. O burburinho do café parecia distante. Sofia olhava para mim, seus olhos arregalados, a máscara de superioridade finalmente desmoronando. Ela estava exposta. Eu não vou mais permitir que vocês continuem com essa farsa. Eu não vou mais ser a ovelha negra que vocês tentaram apagar. A verdade vai vir à tona. Doa quem doer. Doutor Mendes fechou o relatório com um clique seco. Ele olhou para Sofia, depois para mim. Sua expressão era indecifrável. Senhora Andrade, ele disse, dirigindo-se a mim com o respeito que ele nunca me dera antes. Este relatório contém informações extremamente graves. Precisaremos de uma conversa mais aprofundada, longe daqui. Sofia soltou um suspiro trêmulo. Ela sabia que estava perdida. Aquele café, que deveria ser um confronto, virou o palco da minha redenção. Eu não estava mais fugindo. Eu estava lutando. E estava ganhando. Aquele pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida que eu carregava no bolso parecia vibrar com uma energia própria. Era hora de expor tudo, de uma vez por todas. A reputação deles, o império que construíram sobre mentiras, estava prestes a desmoronar. E eu seria responsável por isso. Era minha vingança, mas, mais do que isso, era minha justiça. A justiça que me foi negada por tantos anos. Aquele relatório era apenas o começo. A tempestade estava chegando para a família Andrade. O burburinho no café da praia parecia um zumbido distante, abafado pela tempestade que se formava dentro de mim. Sofia, pálida como um fantasma, me encarava com um misto de ódio e desespero. Doutor Mendes, o advogado dela, um homem de poucas palavras e olhar penetrante, fechou o relatório forense com um clique seco. Aquele pedaço de papel, que o doutor Sampaio me entregará com tanta cautela, era minha arma, e eu a empunhava com a frieza de quem já passou por fogo e não teme mais as chamas. Senhora Andrade, a voz de Mendes, grave e calculista, cortou o silêncio tenso. Ele me olhou de um jeito diferente agora, com um respeito relutante que me fez sentir uma ponta de satisfação amarga. Este relatório contém informações extremamente graves. Precisaremos de uma conversa mais aprofundada, longe daqui. Sofia soltou um suspiro trêmulo, quase um soluço contido. A máscara de superioridade que ela usava com tanto afinco havia desmoronado por completo, revelando a fragilidade por baixo. Ela sabia que estava perdida. Aquele encontro, que ela imaginara ser mais um passeio no parque, um mero incômodo a ser rapidamente varrido para debaixo do tapete, tinha se transformado no palco da minha redenção. Eu não estava mais me escondendo, não mais me encolhendo. Eu estava lutando, e, pela primeira vez em anos, sentia que estava ganhando. A notícia se espalhou como fogo em palha seca.
O escândalo da família Andrade, antes sussurrado nos corredores de poder e nas rodas de fofoca da alta sociedade, agora era manchete em todos os jornais. A beleza pura, o império que Miguel ajudara a construir sobre alicerces podres, começou a ruir. As ações despencaram, contratos foram cancelados, e os sócios, aqueles que antes me olhavam com desprezo, agora tentavam desesperadamente se desvincular da teia de corrupção. A casa em Campos do Jordão, antes um símbolo de poder e opulência, agora parecia um mausoléu. Sofia se encolheu, acuada pelas consequências de seus próprios atos, pela ganância que a cegara. Ela tentou me contatar, ligou incessantemente, mas eu não atendi. Não havia mais nada a ser dito entre nós. As palavras que ela me dirigiu naquele almoço de aniversário, o banimento da família, ecoavam em minha mente, mas agora soavam vazias, desprovidas de qualquer poder sobre mim. Fui confrontada. Sim. O doutor Sampaio, com sua lealdade questionável, tentou me fazer acreditar que eu estava exagerando, que a exposição pública traria mais mal do que bem. Miguel, sempre oportunista, apareceu com uma proposta mirabolante para resolver a situação, claro, com uma fatia generosa para ele. Mas eu já não era mais a mesma Helena. A maturidade, a dor, a experiência me haviam moldado em algo mais forte, mais resiliente. Dona Lourdes, com sua sabedoria serena, me visitou em meu modesto apartamento no Rio. Ela trouxe consigo uma garrafa de vinho português antigo, um presente que simbolizava a cumplicidade silenciosa entre nós. Sentamos na varanda, observando o movimento da cidade, e ela segurou minha mão. Você fez o que precisava ser feito, minha filha, disse ela, a voz embargada pela emoção. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de vir à luz. Eu olhei para aquele pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida que guardava no bolso. Ele parecia vibrar com uma energia própria, um lembrete constante da minha jornada. Aquele relatório forense era apenas o começo. A tempestade que eu desencadeei estava apenas começando a mostrar sua força total, e a família Andrade, com toda sua arrogância e riqueza construída sobre mentiras, estava prestes a ser varrida. O império deles, erguido sobre a ruína de tantos, estava desmoronando, e eu, Helena, a ovelha negra, era o furacão que trazia a chuva purificadora. A reputação deles, a fachada impecável que tanto se esforçaram para manter, estava em frangalhos. E eu era testemunha silenciosa da sua queda. O burburinho da cidade lá fora, no meu cantinho no Rio, era um contraste gritante com o silêncio pesado que pairava na minha vida. Aquele relatório, a bomba que eu explode, tinha feito um estrago danado. A notícia sobre a beleza pura e as maracutaias da família Andrade tinha virado o jogo. Agora, era o mundo todo que olhava, e a imagem impecável que eles tanto zelosamente construíram estava se esfarelando como areia seca. Sofia, minha filha, estava acuada. As ligações incessantes, as mensagens cheias de desespero e ameaças veladas, tudo isso me chegava como um eco distante. Eu não atendia mais. Não havia mais nada a ser dito entre nós. As palavras que ela me jogou naquele almoço de aniversário, o ostracismo, o você não é mais bem-vinda, tudo isso soava oco agora. Aquele poder que ela achava que tinha sobre mim se desfez como fumaça. Miguel, aquele aproveitador, apareceu com um papo furado de resolver a situação. Queria me comprar, me silenciar de novo, claro, com uma comissão gorda para ele. Mas a Helena de agora não era mais a mesma. A vida, as pancadas que levei, tudo isso me forjou. Eu não era mais a ovelha negra assustada. Era a mulher que sabia seu valor e não se vendia mais. Dona Lourdes, a minha rocha, apareceu com aquela garrafa de vinho português antigo. A gente sentou na varanda, tomou um gole, e ela segurou minha mão. Você fez o que precisava ser feito, minha filha. Ela disse, a voz embargada. A verdade, por mais dura que seja, sempre acha um jeito de vir à luz. Aquelas palavras me deram um conforto que nada mais podia. Aquele pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida no meu bolso parecia vibrar, como se me dissesse que a luta valia a pena. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Rafa devia estar sentindo o peso de tudo aquilo. Eu sabia que ele era sensível, idealista, um peixe fora d'água naquele mar de falsidade dos Andrade. Ele sempre buscou uma conexão de verdade, algo que a mãe e a irmã nunca souberam dar.
A Isabela, a Isa, era a luz dele. Uma moça simples, mas com uma força que eu admirava. Ela não se importava com o sobrenome, com o dinheiro, com a fachada. Ela via o Rafa, o verdadeiro Rafa. E foi exatamente isso que aconteceu. Rafa, ao ver a ruína se aproximando, ao entender a extensão das traições que cercavam a família, tomou a decisão que eu esperava, mas que ainda assim me pegou de surpresa. Ele não ia mais se afogar naquele lamaçal. Ele não ia mais se deixar consumir pela ambição desmedida da Sofia, e pela frieza calculista da mãe dele. Ele ia construir o próprio caminho. Recebi um bilhete, entregue por um conhecido em comum. Era a letra dele, um pouco trêmula, mas firme. Ele dizia que estava indo embora, que não podia mais conviver com a mentira. Que ele e a Isa estavam juntos, começando uma nova vida, longe de tudo aquilo. Que ele sentia muito por não poder estar ali para mim, mas que precisava se salvar. Ele mencionou o quanto a Isa o ajudou a enxergar a verdade, a ter coragem para dar esse passo. Um aperto no peito. Era a dor da separação, claro, mas era também um alívio imenso. Meu filho estava se salvando. Estava encontrando seu próprio norte, longe da influência corruptora daquela família. Ele não ia se tornar mais um fantoche nas mãos da Sofia ou do Miguel. Ele ia ter uma chance de ser feliz, de verdade. Eu pensei em como tudo aquilo se desdobrava. A beleza pura desmoronando, a Sofia presa em sua própria teia de mentiras, o Miguel tentando se safar de qualquer jeito, e o Rafa, meu filho, encontrando a própria liberdade. Era uma reviravolta e tanto. Aquele pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida no meu bolso parecia aquecido, como se aprovasse a decisão do meu filho. Era justiça, em sua forma mais pura e, ao mesmo tempo, mais dolorosa. O império deles, erguido sobre tanta desonestidade, estava caindo, e os frutos dessa colheita amarga eram para eles. E para o meu filho, um recomeço. Um recomeço que eu, de longe, torcia para que fosse repleto de luz e verdade. A tempestade que eu desencadeei estava, de fato, varrendo tudo. E, no meio da destruição, um broto de esperança começava a surgir. Era o caminho dele, um caminho que ele escolheu trilhar, longe das sombras que sempre pairaram sobre nós. O sol do fim de tarde pintava o céu do Rio de Janeiro com tons alaranjados, um espetáculo que eu via da janela do meu apartamento. Era uma vista tão diferente daquela que eu tinha em Campos do Jordão, tão diferente de tudo que um dia foi meu. A vida, essa danada, me levou para longe daquele casarão, para longe daquele nome que um dia me sufocou. A notícia corria solta, como um incêndio florestal que ninguém consegue apagar. A beleza pura, o império que construíram com tanto suor alheio, estava desmoronando. Os jornais, a internet, o boca a boca, tudo falava da queda dos Andrade. Era um circo, e eu, de longe, era a plateia mais satisfeita. Lembro-me de quando recebi aquele bilhete do Rafa. A letra dele, tão familiar, mas com um traço de quem está partindo para sempre. Ele e a Isa, juntos, buscando um novo começo, longe da podridão que nos cercava. Meu coração apertou, sim. A dor de vê-lo partir, de saber que não estaria lá para ver os netos que um dia talvez ele e a Isa me dariam. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de alívio me inundou. Ele estava se salvando. Estava encontrando seu próprio caminho, longe das garras da Sofia, longe da frieza calculista daquela casa. Ele merecia uma vida diferente, uma vida com verdade, com amor. A Isa, aquela moça simples e forte, foi a luz que ele precisava. Ela o viu, o verdadeiro Rafa, não o herdeiro mimado que a família tentava moldar. Sofia. Ah, Sofia. Imagino a cara dela agora. Aquele império que ela tanto prezava, que ela usou para tentar me diminuir, para provar que era melhor que a mãe, se desfazendo em pó. As ligações dela pararam de chegar. Talvez ela tenha entendido que não havia mais diálogo entre nós. Ou talvez estivesse ocupada demais tentando apagar o fogo que eu mesma acendi. Aquele almoço de aniversário, o último que passamos juntos, foi o ponto final. Aquele brinde dela, o convite para sair da família. Parecia que ela estava me dando um presente, na verdade. Um presente de libertação. E eu, com meu próprio presente, apenas devolvi o favor. Miguel, o esperto, o oportunista de sempre.
Deve estar tentando se livrar de qualquer ligação com a beleza pura antes que a lama o atinja também. Ele sempre soube nadar no mar revolto, mas dessa vez, a maré estava forte demais. Aposto que está calculando seus próximos passos, procurando uma nova presa para explorar. Mas a Helena de agora não é mais aquela que ele conheceu. A maturidade, as cicatrizes, tudo isso me ensinou a não cair em papo furado. Dona Lourdes, minha confidente, minha rocha. Lembro da nossa conversa na varanda, o vinho português esquentando a alma. Você fez o que precisava ser feito, minha filha, ela disse, com aquela sabedoria que só os anos trazem. E ela estava certa. A verdade, por mais dura que seja, tem um jeito de vir à tona. E a verdade sobre os Andrade era podre, era suja. Olho para o meu pequeno ícone de Nossa Senhora Aparecida, que guardo no bolso. Ele parece mais quente hoje, como se aprovasse tudo isso. Não é uma vitória, não. É mais um acerto de contas. Uma limpeza. A família Andrade, com toda sua pompa e circunstância, construída sobre mentiras e trapaças, finalmente colheu o que plantou. E eu apenas assisto de longe, com o coração um pouco mais leve. Não há mais ódio. O que restou foi um vazio, um cansaço. E, confesso, uma ponta de compaixão. Ver tudo aquilo desmoronar, ver Sofia presa em sua própria teia de desespero, me faz pensar. Talvez, em algum lugar, lá no fundo, ela ainda seja aquela menininha que um dia amei. Talvez a ambição e a necessidade de aprovação a tenham corrompido. Mas isso não muda o que aconteceu. O Rio de Janeiro, com seu barulho e sua vida pulsante, é meu novo lar. Um lar simples, longe dos luxos e das aparências. Aqui, eu sou apenas Helena. Sem sobrenomes, sem impérios, sem segredos sombrios. Apenas eu, com minhas memórias e a certeza de que fiz o que precisava ser feito. O Rafa está bem, e isso é o que importa. Ele vai construir a vida dele, uma vida honesta, uma vida com amor. E a Isa estará ao lado dele. A tempestade que eu desencadeei varreu tudo. Levou o que era podre, o que era falso. E no meio dessa destruição, um pequeno broto de esperança começou a surgir. O caminho do meu filho. Um caminho que ele escolheu trilhar, longe das sombras que sempre pairaram sobre nós. É um final agridoce, eu sei. Mas é um final. E, para mim, é um recomeço. Um recomeço em paz. A vida segue, e eu, Helena, sigo com ela, mais leve, mais livre. O sol se põe, e eu me permito, pela primeira vez em muito tempo, sorrir. Um sorriso sereno, de quem sabe que, apesar de tudo, a verdade, um dia, sempre vence. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.